Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para o primeiro relato dessa noite, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer, e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão todo o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar aqui na plataforma chamada YouTube. Sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje. Relato esse do grupo Contos de Terror. Nome do relato: A Noiva Chorona. Olá, amantes do terror! Moro no estado do Amapá há bastante tempo. Já tenho 80 anos, então cheguei bem jovem para morar na cidade que não vou citar o nome, apenas falar o estado. Se vocês me perguntarem se já vi coisas estranhas por aqui, eu direi várias, mas vou contar só uma delas que marcou muito a minha vida. Vou tentar resumir, pois mesmo resumida vai ficar muito grande o relato. Conheci o meu marido quando ainda morávamos no interior. Daí nos casamos e resolvemos ir embora para a cidade. Tínhamos um barquinho que ele viajava vendendo coisas no interior. E como nós já tínhamos 3 filhos pequenos, ele comprou uma casa para que eu ficasse na cidade com as crianças e ele viajava só. Mas quando ele viajava, a gente sempre pagava alguém para ficar em casa comigo, para me fazer companhia, pois eu morria de medo de qualquer coisa. Antigamente, a cidade tinha poucos moradores. Se você fosse contar, você conseguiria saber quantos habitantes haviam na cidade, que parecia mais com o interior mesmo. No lugar onde ele comprou nossa casa, ficava perto de uma igreja, e quando chegamos para morar ali, tinha um casal que contava que todo ano, no mês de maio, aparecia uma mulher naquele lugar. Eles contaram para o meu marido que os moradores escutavam o choro de uma mulher que vinha do meio de um matagal e depois ela subia correndo pela rua. Parecia que estava sendo perseguida por alguém, mas eles olhavam e não viam nada. E a mulher se jogava na frente da igreja pedindo socorro. Só que ninguém tinha coragem de abrir a porta e ver o que estava acontecendo, pois da última vez que um rapaz viu ela gritando assim, ele foi ajudar e o mesmo não voltou. E eu, como era medrosa, já nem procurei saber direito da tal história. Um dia, meu marido precisou viajar às pressas e não deu tempo de chamar alguém para ir me fazer companhia. E eu disse que Deus estaria comigo e que nada de mal ia acontecer. E assim ele foi. E eu fiquei sozinha com as crianças. À noite, dei janta para elas, botei logo para dormir e tranquei a casa toda. E todo barulho que eu ouvia, eu brechava pela veneziana. Mas às vezes era só um cachorro de rua. Passei por um cochilo e quando eu acordei,
olhei no relógio grande da parede que dava aquelas batidas de terror. Eram 3 horas da madrugada e, para minha surpresa, ouvi um chorinho baixinho vindo do matagal ao lado da minha casa. Meu coração quase saiu pela minha boca e aquele grande arrepio que parecia que ia me tirar do chão. Aquele choro foi só aumentando, aumentando, aumentando e não demorou muito para ouvir gritos de socorro da mulher. Era um grito desesperador que realmente dava vontade de sair e socorrê-la. Ela gritava: socorro! Alguém me ajude! Socorro! Ele quer me matar! Me ajude! Olhei pela brecha e vi que meus vizinhos estavam brechando também. Então, eu deixei os meus filhos no quarto e fui olhar pela veneziana. E lá vinha a mulher correndo, vestida de branco, de noiva, estilo clássico e sapatos brancos. Ela estava suja e o vestido estava um pouco rasgado. A mesma veio correndo e se jogou na frente da igreja e ficou lá chorando. Aquele choro foi ficando baixo, baixo, baixo e em um piscar de olhos ela se levantou e sumiu no meio do matagal. Pela manhã, todos estavam assustados com aquilo, até o padre da paróquia. Ele não sabia o que fazer. Depois de algum tempo, uma empresa comprou esse lugar, meteu máquinas, limpou tudo e construíram casas e depósitos e, com o tempo, tudo sumiu. Hoje está tudo diferente, a cidade cresceu e nunca mais falaram dessa mulher e nunca descobriram quem a matou ou se ela era realmente real. Hoje moro em outra cidade, no mesmo estado, e graças ao meu Deus, aqui nunca vi nada. Aí eu pergunto a vocês: será que ela foi abandonada na frente da igreja? Ou será que ela traiu o noivo e ele a matou? Espero que vocês gostem do meu relato. Se gostou, deixe seu comentário. Fonte Contos de Terror por Ingrid Sônia. E aí, meus aterrorizados, o que acharam? Deixem suas opiniões. O que será que aconteceu com essa noiva? É um mistério. E bora para o segundo relato de hoje, do grupo Terror em Contos por Adriana de Paula, o assustador Sanatório de Waverly Hills. Em 1900, um surto de tuberculose atingiu a cidade de Louisville, no estado americano de Kentucky, o que fez as autoridades providenciarem um hospital com a finalidade de cuidar dos doentes. Assim, em 1910, um sanatório de madeira de 2 andares foi inaugurado, que consistia de um edifício administrativo principal e 2 pavilhões ao ar livre, com capacidade para 20 leitos, totalizando assim 40 leitos para o tratamento de casos iniciais. Como os casos de tuberculose só aumentavam, foram adicionados mais e mais leitos, até que ele chegou a ter 150 leitos, sendo que 50 pertenciam ao pavilhão infantil.
Como a manutenção da estrutura de madeira do local consumia recursos e tempo e não suportaria mais leitos, as autoridades decidiram fazer um grande hospital, com 5 andares e com espaço para mais de 400 leitos, que foi inaugurado em 1926, durante os 17 anos seguintes. Milhares de pacientes passavam pelo local e muitos deles morreram. Com a introdução da streptomicina em 1943, o número de casos de tuberculose foi reduzido gradualmente, até que não havia mais necessidade de um grande hospital. Os pacientes que restavam em Waverly Hills foram enviados para o Sanatório Azenwold em Louisville. Assim, em 1961, o Sanatório de Waverly Hills foi fechado. O prédio foi reaberto em 1962 com o nome de Woodhaven Geriatric Center, uma espécie de asilo que tratava desde pacientes com demência, dificuldade de mobilidade até grave deficiência mental. O Woodhaven foi fechado pelo Estado em 1982, que alegou um tratamento negligente aos pacientes, como às vezes é comum nesses ambientes de instituições sob pessoal e superlotadas. Em 1983, o prédio foi comprado por $3,005 mil. A intenção dos compradores era convertê-lo em uma prisão de segurança mínima para o estado de Kentucky, mas o plano foi abandonado depois de muitas reclamações dos vizinhos. Então, foi proposto converter o hospital em apartamentos, mas dificuldades financeiras não deixaram o projeto sair do papel. Em 1996, Robert Albereich comprou o Waverly Hills e a área circundante com a intenção de reformar o prédio e construir no topo a maior estátua de Jesus Cristo do mundo, com mais de 46 metros de altura. Além de transformar o local em uma capela, o plano não deu certo, porque o dinheiro arrecadado com os fiéis foi muito pouco. Finalmente, em 2001, Waverly Hills foi vendida para Tina e Charlie Mattingly. Sabendo que milhares de pessoas perderam suas vidas no local, enquanto ele foi um hospital e depois um asilo, que transformaram o local em uma atração turística, uma casa assombrada, e ganham dinheiro com ingressos que cobram para as pessoas e as diversas equipes de caça-fantasmas que visitam o local. E, além disso, estão restaurando o prédio aos poucos. O Túnel da Morte. Como o próprio nome sugere, o sanatório foi construído no alto de uma colina, Hills, para evitar que médicos, enfermeiros e fornecedores fizessem uma subida perigosa. Foi construído um túnel com 150 metros de comprimento que leva à base da colina até o hospital. Havia um conjunto de trilhos e um carro movido por um sistema de cabo motorizado, para que os suprimentos pudessem ser facilmente transportados para o topo por esse túnel. E a cada 100 metros havia dutos de ar que iluminavam o local.
Como não havia remédio muito eficiente contra a tuberculose, o tratamento no hospital geralmente consistia de lâmpadas de calor, ar fresco, água e muito pensamento positivo. Só que com a epidemia no auge, morriam muitos pacientes por dia e não era uma visão muito boa testemunhar toda hora corpos passando em sua frente. Por isso, resolveram escoar os corpos por esse túnel, através do carrinho que levava os suprimentos. Os pacientes eram colocados neles e desciam para um carro de funerária que esperava lá na base. Hoje, esse túnel é um lugar onde são registrados repetidos fenômenos paranormais. Fantasmas famosos. Alguns fantasmas se destacam entre os muitos que devem habitar o sanatório. O pequeno time. No quinto andar ficavam os leitos das crianças, vítimas da peste branca, como também foi conhecida a tuberculose. Em um terraço chamado de solarium, onde as crianças podiam brincar sem sair do isolamento do hospital. Entre as crianças estava Timmy, um menino que faleceu aos 10 anos e que gostava muito de brincar com as bolinhas que ficavam dispostas em um canto do solário. Gostava tanto da brincadeira que brincava mesmo depois de morto, pois as bolinhas se mexiam ou eram lançadas como se alguém invisível as jogasse, para o espanto das enfermeiras e das demais crianças. A série Ghost Hunters fez uma visita ao local e registrou uma assinatura térmica que acreditam ser de time. Em outra visita, a equipe deixou uma bola de futebol no corredor e ela foi chutada por 5 metros. Elizabeth Becker e Jenny A. Harley. Foi considerado o primeiro caso de manifestação espectral no sanatório. As duas dividiam o mesmo quarto quando Jane Ann morreu. Dias depois, Elizabeth começou a delirar, dizendo que conversava e via todos os dias a companheira de quarto morta. Tempos depois, Elizabeth também veio a falecer e outros pacientes viam as duas passeando pelo corredor do quarto 418. Giuseppe Cottons, um dos médicos responsável pela área cirúrgica do hospital, depois de assistir à morte de médicos e pacientes, ele radicalizou, achando que tinha descoberto a cura, ou pelo menos uma forma de abrandar a dor dos tuberculosos. Devido ao inchaço dos pulmões, as costelas eram pressionadas, causando dor e muitas vezes, por conta da fragilidade dos órgãos, a perfuração dos mesmos. Joseph achou que, cerrando as costelas dos pacientes, esse sofrimento cessaria, já que a anestesia, nas décadas de 20 e 30, não era algo considerado, abre aspas, eficaz, fecha aspas. Muitos morriam durante a cirurgia. Após a morte de Joseph, no corredor do quarto andar, onde fica a sala de cirurgia, os atuais zeladores do lugar já viram um homem usando um jaleco branco
Esse vulto toma a forma de uma sombra disforme que vai tomando lugar até escurecê-lo por completo. É o fantasma mais ativo e violento do sanatório, já que ele se manifesta batendo nas paredes ou jogando objetos. Mary Hillenberg, enfermeira do Waverly Hills Sanatório. Ela engravidou de um médico casado. Há controvérsia sobre sua morte. Ela foi encontrada pendurada pelo pescoço no quarto 502. Por conta da visão mais conveniente, foi acreditar que ela tirou a própria vida sem motivo aparente. Mas alguns dados dizem que ela sofreu um aborto muito mal sucedido, feito pelo pai da criança que esperava. Para que o caso não viesse à tona e assim destruísse sua carreira, o médico montou a cena do crime para que parecesse mesmo um suicídio. Desde então, Mary vaga pelo sanatório tentando contar como morreu realmente. O sanatório na mídia. Com uma história dessas, o sanatório de Waverly Hills começou a ser muito investigado por equipes de caçadores de fantasma como Ghost Hunters, e quem gosta desses programas com certeza já deve ter visto na TV alguma investigação no sanatório de Waverly Hills. Um dos documentários mais famosos chama-se The Ghost of Waverly Hills Sanatoriums, produzido pela produtora Spoke. Foi exibido no canal Sci-Fi em 2006 e foi todo filmado no local. Fez muito sucesso, pois mostrou diversas fotos e vídeos interessantes capturados no local. É claro que fizeram um filme chamado O Túnel da Morte, Dead Tunnel, em 2005, que foi baseado em eventos que ocorreram no sanatório. Sinopse do filme: um sanatório abandonado, 5 sexys estudantes que foram desafiadas a passar a noite lá, que começa como uma brincadeira ali, ou melhor, o que começa como uma brincadeira ali de mau gosto, logo se transforma em um pesadelo mortal, quando elas descobrem os segredos terríveis que assombram aqueles apavorantes corredores. Agora, cada porta revela um novo terror. Cada corredor conduz a um sofrimento inimaginável. E a única saída é através de um longo túnel de morte. Nesse sanatório de Kentucky, acredita-se que 63 mil pessoas morreram da famosa praga branca, ou seja, tuberculose, e sem contar as outras mortes sem explicações, digamos, plausíveis. Fonte: Universal Filmes. Muitas séries também já visitaram o local, como Supernatural e a segunda temporada de American Horror Story Asylum. Eita! E aí, meus aterrorizados, já ouviram falar desse sanatório? Terrível!
Galerinha, parando um pouquinho com os relatos para deixar um recado rápido e rasteiro para vocês. O YouTube disponibilizou ferramentas para quem puder e quiser ajudar o canal. Ferramentas essa que se chamam Super Chat, Super Stickers e quando acaba a estreia, o valeu demais. Também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix, devido aos nossos licantropos do canal. A chave do Pix é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lembrando que você pode ajudar o canal com qualquer quantia a partir de R$1. E eu, já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. E que tudo se multiplique na vida de vocês. Dado o recado, vamos para o próximo relato de hoje. Relato esse do grupo Faces do Medo por Shidoxi Relatos. Bora lá? Você sabe por que não se deve levar flores ou objetos dos túmulos, hein? Bom, vamos ao relato. Quando visitamos um campo santo, devemos respeitar o alheio e, se nos apropriarmos do que não é nosso, o falecido sentir-se-á triste, pois estamos a despojá-lo do amor que lhes têm os seus parentes e amigos, que os visitam para demonstrar o seu carinho e a gratidão, também saudades, né? Se você executar uma ação dessa classe, seu subconsciente toma nota e depois passa a conta. As vibrações negativas da morte se transformam em larvas astrais que invadem o nosso lar e podemos sofrer de dores de cabeça, decaimento, mal-estar geral, como se carregássemos um peso nas costas. E esse peso é o peso do remorso das ações cometidas. Se tirarmos flores de um túmulo, estamos desprezando e humilhando a dor e o respeito dos enlutados, que quando visitam seus falecidos, prestam-lhes homenagens. Sim, homenagens aos que se foram. Quando profanamos um nicho, um túmulo, uma sepultura, pegando qualquer objeto que lhe pertença, como vasos, porta-retratos, enfeites e placas, isso traz uma má sorte e desgraças para a pessoa que realizou estes atos. Estes objetos são usados para trabalhos escuros. O cemitério é um campo santo, um lugar de repouso e estagnado, enquanto a nossa vida é um movimento de energias positivas. Mas ao levar um objeto das sepulturas, ficamos cheios de negatividade que atrasa tudo o que fizermos e não deixa com que vamos desenvolvendo projetos e ideias, porque compartilhamos a rigidez da morte. Temos que pagar o karma de ter roubado um ser inocente que no momento não conseguiu se defender do seu despojo. Respeite a paz do falecido. Se a pessoa sofreu antes de falecer, ficou com um fardo de dor e pena que nós vamos compartilhar junto com as suas coisas. Em si só, não há nada de errado com os cemitérios, senão como que se usa o pó, a cinza, as flores desses lugares contra os seres humanos e famílias, ou seja, o que há de errado é com as pessoas que usam esses objetos contra outras pessoas. Estes objetos têm uma dor e energia implícita de seres que estão descansando. E ao trabalhar os seus restos, essa energia é
transmitida para a pessoa trabalhada. Esses trabalhos de cemitério são péssimos, vão contra Cristo e seus anjos. Quando visitar um cemitério, leve algumas flores para um túmulo desconhecido e deseje-lhe paz e descanso eterno. Tenha certeza que ele lhe agradecerá. Só levará alguns minutos, mas se sentirá aliviado por ter feito essa boa ação. Trazer flores do cemitério é trazer má sorte para sua casa. É bem interessante, né? Devemos respeitar o que não nos pertence, né? Respeito é tudo nessa vida e na outra também. E agora bora para mais um relato. Relato esse do grupo Casos de Lobisomem por Leandro P. Guedes. Vou compartilhar outro relato que tenho autorização. É sobre o lobisomem albino. Foi no município de Guaraí, Rio Grande do Sul. Esse relato veio até mim por uma jovem de nome Lígia. Conta o seu relato que na tarde do dia 29 de novembro de 2019, estaria ela em uma área de capim localizado na cidade vizinha de Artigas, no Uruguai, e passou por um senhor grisalho à beira de um rio, que lhe perguntou seu nome. Ela então respondeu, dizendo-lhe o nome, e o senhor grisalho então disse: "Vá para casa, moça, aqui não é seu lugar. Quando a noite chega, as criaturas saem." A menina conta que não deu muita importância para aquilo e então retornou ao campim. Seus amigos a convidaram para um banho no mesmo rio que estava o senhor. E lá estavam e não perceberam que já estava escuro. Foi aí que aconteceu que uma criatura toda negra, de olhos grandes, saiu da mata em sua direção, soltando um uivo estrondoso. Ela conta que sentiram a morte, correram para a água e a criatura sempre no campo de visão deles, até que o senhor grisalho apareceu na margem do rio e falou: "Saiam da água, eu cuidarei de vocês." E em um movimento se curvou, barulhos de ossos quebrando, e quando ele voltou a ficar em pé novamente, já estava com outra aparência. Tratava-se de uma criatura branca, com pelos longos e belos olhos azuis claros. Então, conta Lígia que uma paz tão grande tomou conta dela e que ela não tinha mais medo. Então, a criatura albina acompanhou eles até o outro lado da mata, quase como se cuidasse deles. E ao chegar fora da mata, então, retornaram a olhar a bela criatura e também avistaram a outra que estava junto à mata, parada, como se temesse a criatura albina. Nesse relato não houve batalhas e foi escrito por Lígia, repassado a mim no ano de 2020. Lembrando que esse relato foi mandado por Leandro P. Guedes. Mesmo que quando eu pego os relatos do grupo, eu faço questão de citar o grupo e quem escreveu, quem postou. Porque eu acho de muito mau tom a pessoa se adonar do relato alheio e pôr como se fosse dela. Tem muita gente que está querendo até parar de estar escrevendo relatos para os grupos por causa de pessoas assim. Bom, meus aterrorizados, deixem seus comentários, tá bom? Eu quero saber o que vocês acharam desse relato da criatura albina. Bem, se você ficou até agora aqui comigo e caiu de paraquedas,
Se inscreve aí no canal, vem fazer parte dessa família aterrorizada você também. Peço para todos vocês que não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei. Seu gostei, seu like ajuda aí muito aqui a Angelzinha e também o canal. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem esses vídeos. Pessoas que gostem dos mesmos tipos de relatos e histórias que nós gostamos. Se você não estiver recebendo notificações, vai lá no sininho, na opção todas e ativa o sininho. Lembrando que o seu comentário também é muito importante para o canal. Se você quiser também mandar sua experiência, seu conto, sua história, seu relato, para ser compartilhado aqui com todos que por aqui passarem, será uma honra para mim estar narrando os mesmos. Também lembro que se você não quiser se comprometer e nem expor os demais envolvidos no seu relato, basta que você escreva isso quando me mandar e eu garanto o seu anonimato. O e-mail do canal para você estar enviando os seus trabalhos é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo do canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal. É só procurar com carinho que você vai encontrar. E vou enfatizar uma aqui, o link do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Quero agradecer a todos os canais parceiros que estão comigo nessa aventura maravilhosa que é o YouTube. Quero agradecer os grupos e páginas do Facebook que ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Lembrando aqui que todos os trabalhos que eu pego dos grupos de Facebook, eu falo antes de ler o relato o nome do grupo em que eu peguei e também o nome do relatante e do autor do relato. Meus amores, e principalmente eu quero agradecer a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black e esse sonho não estaria se tornando essa linda realidade. Muito obrigado mesmo. Dê uma passada nas playlists do canal. Lá você vai encontrar com certeza um relato, um conto, uma história que vai mexer com suas emoções. Vai lá conferir. E eu vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!